Boa noite. Uma boa noite para vocês. Gente, hoje eu quero conversar um pouco com vocês nos versículos bíblicos. É o seguinte: desde a infância existem os questionamentos sobre Deus. A maioria das crianças pergunta: Deus nasceu na barriga de quem? A gente já ouviu isso muito, não é? Então, desde tenra idade, existem os questionamentos a respeito de Deus. Eu queria falar para vocês hoje o seguinte: às vezes as pessoas ficam questionando sobre a vinda de Jesus, por que ele não chegou ainda, como se ele não viesse mais, sabe? Então, na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3 e versículo 8, está escrito assim: não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Em toda geração se falou: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Mas por que isso acontecia? As pessoas precisavam ter a expectativa da volta de Cristo para não desanimarem. Entendeu? Por isso é que se falava que Jesus estava chegando e continua até hoje, e agora a gente está vendo que está chegando mesmo, né? É chegada a hora. A gente percebe pelo tempo. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora, mas o tempo dá para perceber. Um tempo tão diferente do que se ouviu, de tudo que já se ouviu. Um tempo muito diferente. Um tempo em que um avanço tecnológico abundante, mas a vida ficou mais difícil. Não é bem assim? Então, é o seguinte: aqui disse que um ano para o Senhor é como 1000 anos para o Senhor, é como um dia. E um dia como 1000 anos. Então, Deus não está encaixado nesse tempo contado por séculos. Isso é coisa para nós, humanos, né? Deus não está limitado nesse tempo contado por séculos. Então, aí não precisa então ficar preocupado pensando: ele não veio, ele virá, ele virá. O que a pessoa tem que fazer, em vez de ficar pensando que ele não vem, é se apegar a ele, viver a vida como ele deseja que vivamos, não é? Amando como ele nos amou. Ele nos amou primeiro. Ainda éramos pecadores, ele nos amou e providenciou para nós o sacrifício de Jesus, não é? Para nos resgatar. Deus é amor e Deus é bom. Então, gente, vamos avançar um pouco. No livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 1 e no versículo 1, está escrito assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias
pelo Filho. No passado, ele falou aos pais através dos profetas. E Jesus voltou, de quando Jesus voltou para cá, ele fala conosco através do Filho, né? E aí Jesus cumpriu seu ministério aqui na terra e ascendeu ao céu. Então, e o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. A gente lê isso em Atos, no capítulo 2. Então, esse fato era para nos encher de gozo todos os dias. Era para levantarmos num regozijo total, porque nós sabemos que nós temos uma morada, excelente morada, não feita por mãos de homens, no céu. Tudo isso, todo sofrimento aqui, tudo isso vai passar. Enquanto estamos aqui, é difícil enfrentar tudo que nos vem, não é? Mas acontece que nós temos essa esperança que vai ser cumprida, porque Deus é fiel. E aí, Jesus subiu, nosso representante, porque ele subiu com o seu corpo. O corpo de Jesus não foi comido por vermes, porque ele não tinha pecado. Ele levou o pecado das pessoas, desde os primeiros homens que nasceram na terra, ele levou na cruz do Calvário. Então, eu já falei isso aqui e repito, que o sacrifício de Jesus é retroativo e de futuro. Porque quem morreu crendo, antes de Jesus vir, né? Crendo que ele viria, porque Deus prometeu isso em Gênesis 3,15, no início. Quem morreu crendo que ele viria, alcançou a salvação. E quem, depois que ele veio, que foi crucificado, quem ouviu falar dele, e eu não creio que ficou ninguém sem ouvir. Se ficou, provavelmente Deus vai usar algum critério em relação a essas pessoas, mas eu não creio que ficou sem ouvir. Sabe? E às vezes a gente aqui, mesmo depois que conhece o Senhor Jesus, que conhece a verdade, a gente julga as pessoas, a gente não pode fazer isso, porque o que Jesus nos comissionou para pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. E Deus não tem prazer na morte do ímpio, do rebelde, não. Deus quer que eles